nunca tinha vivido um cenário de guerra. Já trabalhei em inúmeros hospitais públicos, a gente já viveu a realidade do que é a saúde pública no Brasil, a gente sabe como é, mas você não vê a montagem de um cenário de saúde pública num intervalo tão curto, com recursos escassos, né? Afinal, não tem para tudo, né? Exato, já sabe que não tem para tudo, mas você não imagina que vai explodir de repente, de um dia para o outro, tem 15 doentes para você cuidar, de um dia para o outro. Não tinha ventilador, não tinha álcool gel, exato, não tinha máscara. Num jeito, numa proporção luva. que você nunca viu. E depois disso, você tendo que lidar com as pressões dos dados começarem a sair, você tendo que interpretar os dados, tentar entender o que os dados estão dizendo para você, o que as coisas... O que os pesquisadores, no caso, por exemplo, do Ari, por exemplo, é um cara que produz dados, o que esses dados estão trazendo para você que está no cotidiano, porque a interpretação, a arte da medicina, uma delas é trazer o dado para a vida real, né? A reprodutibilidade do dado. E você tendo que lidar com essas pressões, as pessoas te pressionam, e aí, toma isso, não toma, mas tem um dado falando isso, outro, e você tendo que lidar com aquilo. E depois as transformações na sua vida pessoal, porque nesse intervalo minha esposa ficou grávida, eu tive meu segundo filho, né? Aí aos seus amigos ao longo do tempo ficaram doentes, uns ficaram graves, outros não ficaram, você tendo que lidar com essas situações. Minha mulher te ligando 4 da manhã, vou levar ele pro hospital. Não só ela, né? Mas, tadinha. Mas assim, então assim, se você for tentar, se eu for tentar explicar para você qual foi o ponto crucial, o ponto principal, eu não consigo te enumerar, eu não consigo lembrar de tudo. Foi uma avalanche de tantas coisas que eu não consigo enumerar. Tem um grande amigo meu e do Ari, a gente foi viajar no início das minhas férias, no feriado do início de novembro, e a gente sentando, tomando uma cerveja, filosofando também, refletindo, eu falei, Fê, a gente tinha que escrever um livro, cara. Total. Porque as nossas memórias vão se perder. Por exemplo, você me perguntou aqui de supetão, diversas coisas eu já não lembro mais. E talvez eu esteja esquecendo aqui das experiências que eu vivi, de tão intensas que foram. Claro que vão ter umas que são marcantes. Tem umas que são pontos de virada na sua vida. Você para refletir uma pancada de coisas, sabe? E outra coisa importante, né? Isso não foi só para mim. Foi para você. Foi para você. Foi para você. Foi para ele lá na Austrália. Todo mundo teve a sua. Individualmente, cada um teve o seu, né, o ponto de virada. Exatamente. Né? Bateu de frente de alguma forma. De alguma forma, né? Seja por um ente querido, seja com você com experiência. Eu tive colegas pediatras que tiveram que trabalhar, eu tenho adultos, cirurgiões, no plantão, para ajudar, ou porque precisavam, enfim, se sentiram convocados, como o tal do chamado do herói. O cara se sentiu convocado, sim. Eu preciso ir lá e tal. Né? Então foi uma reviravolta assim, na minha vida. Olha, eu acho que se eu fosse tentar representar e talvez trazer para a representatividade com uma experiência, eu acho que seria a reflexão, sabe? Porque me fez refletir muitas coisas, desde da sua vida mundana até a sua vida profissional, até os seus valores filosóficos mesmo. Sim. Isso me fez refletir pra caramba, sabe? Coisas que estão em voga hoje me fazem refletir, né? Até hoje. Às vezes até dá valor para uma coisa que anteriormente você não desse tanto, né? A perspectiva da finitude, né? De você ver que nós somos aquele grãozinho, cara, de areia e, cara, da terra viemos e ao pó retornaremos, né? Me dá um pouco de impressão que a gente tá sempre indo do ponto A para o ponto B. E é como uma viagem de carro. Você quer chegar num lugar. A viagem em si vai passando para você, você não vai perceber muito. E de repente uma coisa dessa cria um gap, um problema tão imediato e absoluto que você se força a pensar e falar, mas é B mesmo? Ou qual que é a velocidade que eu cheguei em B? Ou dá para parar no meio do caminho? Posso parar em alguns lugares estratégicos para apreciar a vista? Parar para cheirar as rosas, entende? Sim. Eu sei que parece... Por isso que tem que ser filosófico. Eu tô vendo ele concordando, certeza que ele também, por esse mesmo processo passou. Você começa a se questionar sobre... Total. É bizarro isso, né? E para você, Ari, do teu ponto de vista e pensando em pesquisa, o que você viveu na Austrália, porque para quem não sabe, o Ari, ele foi para a Austrália, cara, na iminência do outbreak da pandemia, né? Acho que foi em janeiro, foi começo de fevereiro, que ele foi no começo de fevereiro, se não me engano, e o negócio estourou no Brasil em março, né? Do ponto de vista, não da linha de frente, mas da pesquisa em si,
com certeza você foi extremamente demandado nesses 2 anos. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui, tá? Os caras acham que o herói é o cara que tá só lá na ponta atendendo o paciente, mas não tem a ideia de todo o backstage que tá rolando atrás e o que tem de pessoas que estão dedicando a sua vida, o seu sono, tudo que tem de mais precioso para poder ajudar a resolver o problema. Tipo, né? A caça do Bin Laden, né? A gente só viu que o Bin Laden morreu. Você precisa de uma só vê a missão, né? A CIA tava... o SEAL Team 6. Você fala o SEAL Team 6 que resolveu o problema. Exato. E, aliás, esse é um ponto assim, muito importante que talvez valesse a pena ao longo do nosso papo a gente falar, sabe? Porque isso deu possibilidade ao momento que a gente vive hoje. Sem dúvida. A gente vai trazer, inclusive, depois nas perspectivas futuras. Mas fala aí, Ari, como te introduzindo aí, como é que foi, meu amigo, para você esses 2 anos do ponto de vista assim, de pesquisa e ciência? O que tá rolando, irmão? Então, Reginho, foi, como você disse, eu saí do Brasil em fevereiro, 20 de fevereiro. Até na época a gente estava discutindo, eu conversei muito com o Coxa, com o Felipe, que ele comentou com algumas pessoas, tem que usar máscara no voo, não tem que usar máscara, como que eu entro no voo, tenho que limpar o assento, aquela coisa, não tinha caso no Brasil ainda. Aí eu cheguei aqui na Austrália, eu tive basicamente 1 semana de vida normal aqui na Austrália. Eu fui até para um evento em Noosa, numa praia aqui em Queensland, onde lá teve o primeiro caso, não o primeiro caso da Austrália, mas teve o primeiro caso que eu tive contato próximo, uma pessoa que estava na conferência foi positiva, teve que voltar, né, para sua cidade de origem, e aí ali a coisa virou uma realidade. Basicamente, com 10 dias na Austrália, a Austrália então entrou, a gente vai discutir algumas coisas na frente também sobre tudo isso. A Austrália adotou as medidas que adotou e houve o lockdown aqui, estágio 4, durante a primeira onda. Então, basicamente, eu comecei a trabalhar de casa, comecei a trabalhar com isso até mais ou menos maio. Maio as coisas melhoraram, a Austrália, por toda a sua condição geográfica, etc., conseguiu conter o surto. E aí, aqui em Melbourne, especificamente em julho, houve a segunda onda por conta de escape de infecção do hotel de quarentena. E aí a gente entrou no lockdown em julho, foi dia 7 ou 8 de julho, ficou até 31 de outubro. Mas lockdown, assim, de não sair de casa. E trabalhando, como você bem disse, nunca trabalhei tanto na minha vida, mesmo quando eu estava plantão e fazia pesquisa ao mesmo tempo. É uma coisa assim absurda, porque até o pessoal, meu chefe, brinca aqui, é uma conjuntura de fatores divinos. Uma pandemia, precisando de alguém, eu estou aqui trabalhando com isso, porque meu objetivo nesse ano inicial não era realmente trabalhar como médico, era trabalhar com pesquisa, foi para isso que eu vim para cá. Então tinha meu horário inteiro disponível para tudo. Então trabalhei e continuo trabalhando em qualquer tipo de pesquisa que você acredita, pense ainda Covid também, seja trial para ver medicação, seja estudo observacional para entender condições, etc., seja na Europa, seja na Austrália, algumas coisas no Brasil, tudo isso trabalhando em 3 fusos aí, ao mesmo tempo. Acordo com 60, 70 e-mails, vou dormir com 30 e a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando acordo e antes de dormir. E basicamente na vida eu me pus à disposição aqui para trabalhar como médico várias vezes, até essa terceira onda que aconteceu agora aqui, principalmente em Sydney e depois em Melbourne, agora em mais ou menos julho desse ano, não havia necessidade, porque as ondas tinham sido até certo ponto contidas. A segunda onda de Melbourne também chegou ao máximo de 720 casos por dia, não houve tanto estresse no sistema de saúde, então não houve necessidade. E esse ano foi quando teve mais aí a explosão agora com a Delta, foi onde teve realmente o estresse do sistema de saúde, levando em conta que os números não são comparáveis ao Brasil, porque é um país menor, do ponto de vista de população, de sistema de saúde, ele é um sistema de saúde enxuto, que funciona muito bem, mas é um sistema de saúde que carece de lei, carece de tudo. Então, um sistema de saúde menor, ele sofre mais do que o sistema brasileiro, principalmente quando fala em UTI. E, novamente, eu me pus à disposição e estava pronto para começar a trabalhar, mas por questões burocráticas de visto e governo, não conseguimos. Inclusive, outros médicos que estavam dentro do próprio país não conseguiram ajudar por conta de vistos e etc., que não aconteceram no tempo hábil, né? Mas, provavelmente, não acredito que isso vai terminar agora e em breve já estarei novamente na linha de frente e também fazendo pesquisa. Mas como o Coxa disse, cada pessoa vai ter a sua história da pandemia, cada pessoa sofreu de um jeito, todos sofremos pessoalmente. Eu tive o sofrimento do trabalho, para mim, da pesquisa não é um grande sofrimento, porque é uma coisa que eu amo fazer, ela não me incomoda, mesmo nos maiores momentos de estresse. Acho que a gente comentou no outro podcast, eu sou responsável por produzir naquele momento, a cada 15 dias e agora mensalmente, reports dos casos de Covid na UTI na Austrália. Sou eu que reporto esses dados tanto para o centro quanto o próprio governo, às vezes usa esses dados para algumas coisas. Sou eu que faço isso junto com uma junta, não sou eu, né? Outras pessoas também trabalham nisso, mas eu estou envolvido.
Mas pessoalmente aquilo que não sair do país, estou há 2 anos sem voltar para o meu país, sem ver meus pais, sem ver meus amigos, sem perspectiva de o fazer, porque as coisas ainda estão extremamente incertas. Então, mas é isso, no que a gente pode fazer, como o Coxa disse, quem está na linha de frente, eu estarei em breve, é continuar tomando conta de quem precisa e continuar, para quem tem a capacidade, a estrutura para fazer pesquisa, continuar fazendo do jeito sério, do jeito para tentar desmistificar algumas coisas que as pessoas, infelizmente, têm hoje a ideia errada e tentar fazer isso da melhor forma possível.